Elas nos avisam quando precisamos dormir, o que devemos comer e como sobreviver. Após milhões de anos, elas ainda controlam nossas vidas. As glândulas, as fábricas que mais trabalham no corpo humano. E os hormônios, as substâncias químicas que elas produzem. Descubra como eles mantêm o corpo humano funcionando com a precisão de um relógio a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano, Glândulas e Hormônios. Não estamos entrando num universo de arte psicodélica. É exatamente o oposto. Este é o mundo real. Estes cristais são hormônios. Eles nos controlam em todos os momentos de nossa vida. Eles são a ponte entre o interior do nosso corpo e o mundo exterior. Os hormônios determinam quando nos sentimos zangados e quando estamos felizes, a nossa altura, o nosso sexo e quando faremos amor ou guerra. Essas são as substâncias químicas que controlam o ritmo de nossas vidas. Todos possuímos um ritmo diário, um ciclo natural de 24 horas que controla nosso corpo. O relógio biológico é geralmente o pano de fundo de nossa vida. Ele funciona silenciosamente junto com as outras rotinas diárias: acordar, comer, dormir. Mas este relógio não foi criado para lidar com viagens aéreas. Alterar um relógio de pulso para um novo fuso horário leva apenas alguns segundos, mas o relógio biológico não pode ser ajustado tão facilmente. Enquanto nosso relógio interno se ajusta gradualmente, sofremos dias de cansaço e desorientação, os sinais clássicos de uma enfermidade típica do século XX, jet lag, ou desorientação temporal. O jet lag é um efeito colateral da guerra química dentro do nosso corpo, uma colisão entre os hormônios que controlam o relógio biológico. O cérebro possui um sistema de controle instantâneo, os sinais elétricos que piscam ao longo da rede de nervos. Um pouco mais lento, porém igualmente importante, é o nosso sistema de controle químico. Os comandos surgem de diversas glândulas. Cada uma delas secreta mensagens químicas diferentes, os hormônios. O pâncreas é uma glândula responsável pela digestão dos alimentos. Ele ejeta hormônios em um labirinto periférico de vasos sanguíneos. Todos os dias, um fluxo crescente e decrescente de hormônios em nosso sangue rege nosso ritmo diário. Qualquer interrupção torna-se um problema sério para Chris, um piloto de aviação comercial. Ele voa 16 mil quilômetros por semana e acerta seu relógio em vários fusos todos os dias. Chris lida com a diferença de horários, comendo e dormindo de acordo com os horários estabelecidos em seu ponto de decolagem. Os passageiros que desembarcam em um fuso horário diferente não fazem isso com tanta facilidade. Seus relógios biológicos precisam ajustar-se. Se o corpo humano possuísse apenas um relógio biológico, adaptar-se não seria tão difícil. Mas nosso corpo possui muitos relógios internos, pois glândulas diferentes seguem sua própria programação de produção de hormônios. Em casa, as glândulas de Chris trabalham em harmonia. Elas coordenam suas atividades para que seu corpo esteja pronto para as atividades todas as manhãs.
Isso determina o ciclo fundamental do sono e do despertar. Todas as funções do corpo humano mudam para o dia e para a noite, e até para uma estação e para outra, sob a influência de nossos relógios biológicos. Sem molas, engrenagens ou ponteiros, essa obra de arte biológica fica nas profundezas do cérebro, numa região chamada hipotálamo. Aqui, 2 minúsculos feixes nervosos funcionam num ritmo diário, o tic-taquear incessante do relógio biológico humano. Como qualquer relógio, ele precisa ser revisado periodicamente e ajustado se necessário. Essa é a tarefa de uma glândula situada em outra região cerebral, às vezes chamada de terceiro olho, a glândula pineal. Durante a noite, ela libera o hormônio melatonina. A produção desse hormônio cessa todas as manhãs assim que os olhos entram em contato com a luz do dia. O nível decrescente de melatonina nos desperta. O amanhecer acerta continuamente o relógio interno de Chris para um ritmo de 24 horas. Seu cérebro tenta manter todos os ritmos corporais em ordem através da glândula pituitária, ou hipófise, a glândula-chefe. Essa minúscula protuberância de tecido que pesa apenas 7 gramas exerce um imenso poder sobre todo o corpo. Ela libera 6 hormônios diferentes, cada um deles com uma tarefa específica. Um desses hormônios auxilia no crescimento do corpo. Mas a maioria é produzida para acionar outras glândulas nas partes inferiores do corpo. As instruções químicas avisam essas glândulas para produzirem seus próprios hormônios. Como resultado, diversos hormônios permanecem em funcionamento em partes diferentes do corpo de Chris durante vários momentos do dia. Todas as manhãs, a hipófise de Chris aciona 2 glândulas suprarrenais localizadas nos rins. Elas ajustam seu corpo e cérebro para seu melhor desempenho durante o dia. Ocultas sob uma camada de gordura, as suprarrenais são, na verdade, 2 glândulas diferentes, uma dentro da outra. A camada externa dá início ao ciclo diário dos hormônios. As glândulas suprarrenais de Chris começam a produzir o hormônio cortisol nas primeiras horas da manhã. A produção atinge seu nível mais alto quando ele desperta. Quando a produção do tônico matinal decresce, a parte interna da glândula suprarrenal começa a liberar os hormônios de alerta, a adrenalina e a noradrenalina. Estamos decolando da pista esquerda 26, partindo de Gatwick, e voaremos primeiro a 900 metros de altitude. Entendido. Os auxiliares estão preparados como solicitado. A pista está seca e o tempo é bom. Pilotar um avião pode ser estressante. Chris conta com seus hormônios suprarrenais para manter sua mente e corpo em forma impecável. Uma súbita ameaça provoca um drástico aumento desses hormônios, mesmo quando o desastre ocorre num simulador de voo. A adrenalina nos faz sentir medo e a noradrenalina nos torna zangados. Elas são produzidas juntas e por isso podemos sentir medo e raiva ao mesmo tempo. Quando pressentimos algum perigo, o cérebro envia sinais nervosos diretamente à glândula suprarrenal, acionando um fluxo instantâneo desses hormônios que provocam medo e raiva. Quando estamos acordados, as moléculas dos 2 hormônios estão correndo em nossas veias. Essas substâncias químicas são quase idênticas, apenas um átomo separa medo e raiva. Flaps. 15 Eles atingem níveis máximos quando estamos sob estresse. Esses hormônios ajudarão Chris e Tim, seu copiloto, a lidar com os problemas que o simulador de voo possa apresentar, sejam eles quais forem. Está pronto para decolagem. Normalmente, a glândula suprarrenal secreta 4 moléculas de adrenalina, nosso hormônio do medo, para cada um de nossos hormônios da raiva. No entanto, o hormônio da raiva tem uma função positiva. A noradrenalina nos mantém alertas e auxilia na concentração.
O piloto de um 757 com 200 passageiros a bordo, ao se deparar com um incêndio no motor durante a decolagem, precisa estar na melhor forma física. Ajuste de propulsão. 80 nós. Confere. 23. Temos um incêndio no motor. Mude para 17. Confirmando incêndio no motor vermelho. O cérebro de Chris é o primeiro a notar o alarme. Seu sistema nervoso reage imediatamente. Ele envia comandos aos músculos que estão manejando os controles. Instantes depois, o hormônio suprarrenal invade seu corpo. Um piloto treinado pode aparentar tranquilidade, mas não há como controlar a torrente interna de hormônios. A respiração torna-se mais rápida e profunda, fornecendo mais oxigênio. As pupilas de Chris se dilatam para melhorar sua visão. É 18. Virando. Abaixar flaps. Flaps abaixados. A saliva e o muco secam, aumentando o espaço das passagens de ar para os pulmões. O coração de Chris bate mais depressa, fornecendo mais sangue para o cérebro e músculos. O aumento da transpiração resfria o corpo. Os músculos se tensionam e se contraem numa preparação para movimentos rápidos ou vigorosos. Funções secundárias, como a digestão, são adiadas para economizar energia. E o controle também queimou. Informe. APU. Até o sangue sofre alterações. Agora ele se tornou mais eficiente no combate a infecções e pode coagular mais rapidamente. É. 50. 30. 20. O sangue de Chris foi inundado com adrenalina e noradrenalina durante toda a emergência simulada. Mas assim que a tensão passa, os hormônios param de ser secretados e são eliminados. Em 10 minutos, seus níveis terão voltado ao normal. Torre 1, 2, 3, confirme. Não temos fogo externo no visor. Os bombeiros estão a caminho. Mesmo antes de nosso nascimento, os hormônios começam a estruturar nossa vida. Este feto de 9 semanas, visto dentro do útero da mãe através de uma ultrassonografia, se movimenta e gira sob a influência do hormônio do despertar, o cortisol. Depois de 15 semanas, a glândula tireoide do bebê começa a produzir outro hormônio vital. A tiroxina garante o crescimento normal dos órgãos do bebê. Em crianças muito novas, a tiroxina controla o crescimento das células nervosas. Mas em todos nós ela tem outra função, a de ajustar a taxa que controla a transformação de alimento em novos tecidos corporais. O corpo adulto tem que regenerar cerca de 225 gramas de músculos e tecidos diariamente. Todos nós temos níveis diferentes de tiroxina, por isso alguns transformam o alimento em tecido corporal com mais eficiência do que outros. A tiroxina é outra molécula bastante simples, com uma função desproporcional ao seu tamanho. Ela determina a taxa de queima das reservas de gordura do corpo e a eficiência de utilização dos alimentos que consumimos. Ela é também o nosso termostato, mantendo nosso corpo sob temperatura constante. Durante as 4 estressantes horas dentro do simulador, Chris e Tim utilizaram muita energia e esgotaram mais células corporais do que o normal. Então, o Brunei fica bem no caminho, hein? Agora que a tensão se foi, a energia de Chris e Tim deve ser restaurada. O corpo deles necessita de alimento e líquido para reparar todo o desgaste. Eles estão com sede e fome. No geral, o voo simulado foi muito bem. Eu só quero comentar 2 coisas. Chris, a falha no motor... O cérebro, em especial, sente o estresse. Ele é alimentado pelo açúcar do sangue, a glicose, dissolvida na corrente sanguínea. A glicose é uma fonte instantânea de energia para todas as partes do corpo e é o único alimento que o cérebro pode utilizar.
Quando o nível de açúcar no sangue está baixo, nos sentimos cansados e fracos. Eu posso realmente reorganizar. Substâncias químicas corporais em desequilíbrio. Esse é mais um trabalho para o sistema hormonal. Dessa vez, o pâncreas entra em ação. Ele envia instruções para seu maior vizinho, o fígado, onde fica a reserva de açúcar do corpo. Depois de uma refeição, os níveis de açúcar no sangue sobem. O pâncreas secreta insulina. Esse hormônio orienta o fígado a extrair o açúcar do sangue e armazená-lo para usar futuramente. No intervalo entre as refeições, o nível de açúcar no sangue diminui. O pâncreas interrompe a secreção de insulina e começa a produzir um segundo hormônio, o glucagon. Ele é o oposto da insulina. Sob a influência do glucagon, o fígado envia açúcar para o sangue novamente. O glucagon é uma molécula bem menor que a da insulina, mas é igualmente ativa. Esses dois hormônios se equilibram como uma gangorra química, controlando a quantidade de glicose em nosso sangue. Eles também lidam bem com a estranha e complexa mistura de substâncias químicas a que nosso sistema digestivo é submetido. Quando a noite se aproxima, uma mudança ocorre no equilíbrio de todos os nossos hormônios. O que temos aqui? A hora das refeições impõe um ritmo próprio. Como foi o seu dia? Bom, eu fiquei com Tim Furnace no simulador Enquanto a e... toxina controla o índice de gasto energético, a insulina controla o nível de açúcar no sangue. Ela sobe depois de uma refeição e depois diminui gradualmente. Quando o nível de açúcar diminui drasticamente, sentimos fome. Geralmente, esses dois hormônios permanecem em harmonia, mas quando eles não se equilibram, podemos sentir fome e comer mais do que o necessário. À medida em que envelhecemos, nosso apetite se mantém o mesmo, mas queimamos energia mais lentamente e por isso ganhamos peso. Muito ruim. A adrenalina também é sentida na hora do jantar. Seu nível diminui no fim do dia, e assim nossos sentidos tornam-se menos aguçados e menos criteriosos. O alimento é mais saboroso à noite. Quanto mais tarde nos alimentamos, mais apreciamos o sabor da comida. Com pouca adrenalina no nosso sistema, começamos a nos sentir relaxados e prontos para dormir. Mas a transição para o estado de sonolência leva tempo. Os níveis de hormônios na corrente sanguínea de Chris mudam gradualmente, preparando seus órgãos e sistemas para a fase noturna de seu ciclo de 24 horas. Logo que caímos no sono, o corpo passa para sua fase de reparação. Agora, a glândula líder, a hipófise, começa a acelerar a produção do hormônio do crescimento. Essa substância química estimula o crescimento das crianças, aumentando seus ossos e músculos. Mas ela também é essencial para os adultos. O hormônio do crescimento instrui as células a repararem o desgaste do dia. A quantidade de hormônio do crescimento no sangue de Chris aumenta depois de 1h30 de sono. Ao mesmo tempo, a adrenalina está em seu nível mais baixo. Durante o sono profundo, o corpo está mais indefeso. Mais um dia, outro avião repleto de passageiros. Outro grupo de hormônios tentando chegar a um acordo com um novo fuso horário.
Nosso sangue transporta dezenas de hormônios. Ninguém sabe ao certo como eles interagem e como afetam nosso cérebro e nossas emoções. Quando voamos do oeste para o leste, por exemplo, a desorientação temporal dura 2 vezes mais do que quando voamos do leste para o oeste. Nem todos os hormônios são tão vulneráveis às viagens. Alguns demoram mais para agir. Os hormônios são mais do que relógios, mais do que apenas mensageiros químicos. Juntos, eles operam os controles do mais complexo sistema que conhecemos, o corpo humano. Quando o corpo humano é pressionado por um mundo hostil, os hormônios ajustam sua química interna para ajudá-lo a resistir. Em momentos mais tranquilos, eles continuam ocupados mantendo o corpo em perfeito funcionamento. Bilhões de anos de evolução aprimoraram estas substâncias químicas singulares, que monitoram nossa saúde e vitalidade, mantêm nossos sistemas em equilíbrio e preservam o ritmo da nossa vida. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Com 5 semanas, é do tamanho de uma ervilha. Com 20 semanas, a mãe sabe quando ele dorme e acorda. E com 9 meses, já está pronto para a jornada mais perigosa de sua vida. De uma simples célula a um ser humano. Acompanhe a viagem de um bebê para a vida, a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano, no útero. Contemple o início de uma nova vida. Um óvulo humano fertilizado, quase invisível. Durante os próximos 9 meses, ele se dividirá e crescerá milhões de vezes. Mudando de tamanho e forma de maneira espantosa dentro do útero materno, ele gradualmente assume a forma humana. Um único óvulo tornou-se um organismo complexo de cerca de 2 trilhões de células. Um bebê que pode agora viver no mundo fora do útero. Veja, Laurie, veja só. O cavalinho, veja. O cavalinho. 12 horas atrás, Valerie e seu marido deram início a uma nova vida. Um irmão ou irmã para sua pequena filha, Laureen. Olhe, você pode tocar o nariz dele. Que lindo. Ele não é lindo? Criaturas vivas de qualquer espécie necessitam de um pai e uma mãe. A partir de seus genes, os filhos herdam uma gama enorme de características e traços de personalidade. O primeiro filho já dá aos pais uma ideia de como serão os próximos.
Como os humanos, todos os mamíferos passam seus meses de formação na segurança do útero materno. A mulher tem todos os seus óvulos em 2 cestos, seus ovários. O óvulo maduro é a maior célula no corpo e a única visível a olho nu. Uma vez ao mês, um óvulo deixa o ovário e flutua em direção à trompa de Falópio. Caso um espermatozoide consiga atingir o óvulo, uma nova vida poderá ter início. Centenas de espermatozoides do marido de Valerie fervilham em volta do óvulo, mas apenas um terá sucesso. Sua carga preciosa é a informação genética contida no DNA, que se misturará aos genes maternos para formar um novo indivíduo com uma formação genética única. Essas instruções químicas produzem um mapa vital, garantindo que cada tecido e órgão do corpo seja formado no lugar e na hora certos. O DNA contém toda a informação necessária para formar desde os olhos, nariz e orelhas até os rins e pulmões. Quatro semanas passaram-se desde que o óvulo foi fertilizado no útero de Valerie. Embora suspeite que esteja grávida, ela não tem certeza, pois ainda não apresenta sintoma algum. Ainda assim, no último mês, muitos fatos decisivos ocorreram dentro do seu corpo. Um dia e meio após a fertilização, o óvulo divide-se em 2 células. Durante a semana em que percorrem a trompa de Falópio, essas células dividem-se repetidamente. O processo começa lento e depois fica mais rápido. Conforme vão se dividindo, as células tornam-se menores. Surpreendentemente, esse agrupamento em desenvolvimento não fica maior que o óvulo original. Finalmente, as células seguem em direção ao útero. Seu revestimento esponjoso está mais espesso, preparando-se para a implantação. Alimentando-se dos nutrientes do corpo de Valerie, o bebê então começa a crescer. Apenas determinados genes de cada célula se ativam. Uma grande quantidade de mensagens químicas é liberada, instruindo a célula a tornar-se parte de um olho, do coração, de um braço ou de uma perna. A partir deste simples início de divisão e multiplicação, essas células idênticas começam a se alterar. E algumas delas, dentro do agrupamento ou mórula, começam a tomar forma. Em menos de um mês, o óvulo fertilizado tornou-se um embrião. Uma extremidade é a cabeça e a outra é a cauda. Uma protuberância ao longo da parte posterior formará o cérebro, a medula espinhal e a pele. Outras células formarão os órgãos digestivos, o esqueleto e os músculos. Brotos começam a crescer e gradualmente se transformarão em pernas, braços, fígado e coração. Já na 3ª semana, um pequenino coração começa a bater e o sangue começa a fluir. O coração consiste de 2 tubos simples. Um coração definitivo, dividido em 4 compartimentos, só surgirá após algumas semanas. No entanto, o coração primitivo precisa, tão logo quanto possível, iniciar o trabalho de bombeamento. Após um mês, o embrião em crescimento tem não só um coração funcionando, mas também estão se desenvolvendo o cérebro, os olhos, a medula espinhal, os pulmões, o estômago, os rins e os intestinos. A menstruação de Valerie está 2 semanas atrasada e ela tem enjoos matinais. Está na hora de confirmar suas suspeitas. Sua urina contém a resposta. O pequeno embrião alterou radicalmente o equilíbrio químico dentro do seu corpo. Uma torrente de novos hormônios causa um enjoo. O excesso desses hormônios, eliminado pela urina, é detectado pelo teste de gravidez, que dá positivo. Agora, com 5 semanas de vida e do tamanho de uma ervilha, o embrião de Valerie está ligado às suas membranas pelos rudimentos do cordão umbilical. A mandíbula aparece e o cérebro cresce rápido. Alguns dias mais tarde, a cabeça do bebê já é 1/3 do volume total do corpo. Esta mancha preta se transformará na retina do olho. Os olhos estão totalmente abertos, uma vez que ainda não tem pálpebras para cobri-los.
Seu coração agora bate forte. As mãos parecem remos e são sustentadas por cartilagens, mas logo os ossos começarão a se formar. Com 6 semanas, os dedos dos pés e das mãos têm membranas interdigitais e estão crescendo rápido. A mãe já não menstrua há 2 meses. Também visíveis estão a boca, os lábios, o começo de uma língua e os sinais dos 20 dentes de leite. Com apenas 7 semanas, um exame de ultrassom revela os primeiros movimentos do bebê. Mas sua mãe nada pode sentir porque o embrião é muito pequeno, pesa apenas 9,5 gramas. Ainda assim, os traços de uma face nova e única estão começando a despontar. Os membros agora estão mais longos e as pontas dos dedos estão inchadas onde se formarão as polpas digitais. A postura é característica de um embrião com 7 semanas. Com 8 semanas, o embrião finalmente assemelha-se ao ser humano. Com pouco mais de 2,5 cm, ele começa a desenvolver os primeiros ossos e torna-se um feto. Embora Valerie carregue dentro de si um pequenino ser humano com um conjunto completo de membros e órgãos, há pouco para ser mostrado ao mundo exterior, já que o bebê ainda é menor que um polegar. Com 9 semanas, o feto está totalmente fora de proporção. Sua cabeça agora é quase a metade do seu comprimento. Unido à mãe pelo cordão umbilical, o feto flutua no líquido amniótico dentro da bolsa. Suas narinas estão tampadas e suas pálpebras estão seladas. As impressões digitais dos pés e das mãos estão agora indelevelmente gravadas. Os vasos sanguíneos aparecem facilmente sob a fina pele do feto. A despeito do tamanho da cabeça, o cérebro é ainda muito primitivo. Não há sinal de qualquer consciência real. Os membros se contraem, mas não terão movimentos sincronizados até 5 semanas mais tarde. Após a 14ª semana, o corpo do bebê finalmente acompanha o crescimento da cabeça. Pela primeira vez, as pernas estão mais longas que os braços. Quanto tempo ele tem? 1 ano? Isso mesmo. Nossa, que meninão! Valerie só pode sentir os movimentos do bebê quando suas pernas e braços batem nas laterais do útero. Zoe tem lembretes constantes do bebê em seu útero. Ela já passou dos 4 meses e meio de gravidez e dará à luz primeiro. Eu sei, eu disse, isso é caspa, Lori, isso é péssimo, mas ela não fez nada a respeito. Eu disse pra ela, mas ela não quis me ouvir. O feto de 14 semanas de Valerie continua desenvolvendo seu repertório de reflexos. Ele está agora engolindo e expelindo pequenas quantidades do líquido à sua volta. Ele já começou a chupar o polegar. Este reflexo permite que o bebê pratique tanto os movimentos de sucção como os de respiração para a vida futura. Habitualmente, ele prefere um dedo em particular, o que indica se será destro ou canhoto. De um remo desajeitado, desenvolveu-se uma delicada mão com dedos pequeninos, mas perfeitos e bem formados. Agora, o bebê tem períodos de atividade e repouso intercalados. Quando descansa, sua posição favorita é ficar sentado na base da espinha da mãe. Algumas vezes, quando acorda, ele dá voltas dentro do útero preso ao cordão umbilical. O feto finalmente começa a armazenar gordura. Com 16 semanas, ele já ocupa todo o útero.
De agora em diante, o abdômen materno se expandirá rapidamente para acomodar a criança em crescimento. Durante o período restante da gravidez, o peso do bebê aumentará de 28 gramas para 3,4 kg. Um exame de ultrassom de rotina confirma que, com 20 semanas, o bebê está se desenvolvendo normalmente e é um menino. A parte colorida mostra o fluxo de sangue no cordão umbilical, que é a linha da vida do bebê. Ele traz alimento e oxigênio e retira os resíduos. Ele também liga o feto à placenta, que funciona como seus pulmões, fígado e órgãos digestivos, tudo sem misturar diretamente o sangue materno com o do bebê. Nessa projeção das 4 câmaras, vemos 2 câmaras de descarga e 2 câmaras receptoras que formam um tipo de cruzamento. Colocarei um pouco de couro que nos permitirá ver o sangue fluindo no coração. O coração do bebê está batendo 2 vezes mais rápido que o da mãe. As 4 câmaras estão trabalhando bem, bombeando umas poucas colheradas de sangue no pequeno corpo. E como o bebê se sente? Um pouco cansado, talvez? Enquanto o bebê move-se dentro do útero, que fica cada vez mais apertado para ele, há o perigo crescente de que suas unhas possam cortar sua pele fina. Alguns bebês, quando nascem, têm vários arranhões no rosto. Mas há alguma proteção. Com 13 semanas, os pelos começam a crescer e mais tarde uma secreção branca e grudenta cobre todo o corpo, mantida no lugar pelos pelos. Pelo resto da gravidez, ela protegerá a delicada pele contra os efeitos corrosivos do líquido que o circunda. Zoe está num estágio avançado da gravidez e acha caminhar desconfortável. Enquanto o bebê de Valerie ainda necessita de proteção uterina, o de Zoe, com 30 semanas, é quase um ser independente. Embora os bebês, em média, devam permanecer no útero materno por mais 10 semanas, com os modernos recursos hospitalares, o bebê de Zoe teria uma boa chance de sobreviver se nascesse agora. Como ambas as mães descobriram, seus corpos mudaram radicalmente para se adaptar ao rápido crescimento do bebê. Mas, com 26 semanas, a gravidez não é apenas uma questão de barriga grande e seios inchados. Todo o organismo materno sofre alterações. O tamanho do coração aumenta, de tal maneira que cada batimento bombeia 1/3 a mais de sangue. E seu ritmo também acelera. O bebê já pode ouvir, e Valerie está consciente de que os sons afetam a criança. Ruídos altos podem fazer o bebê pular dentro do útero e acelerar seu ritmo cardíaco. À medida que fica mais velho, o bebê poderá distinguir cada vez mais sons e seu cérebro os interpretará. Ele está aprendendo a viver num mundo barulhento. A criança em desenvolvimento também é sensível à luz, mas não se sabe se o bebê pode ver. Nas últimas 8 semanas, a aparência do bebê muda pouco, mas as células em seu cérebro e sistema nervoso continuam a se ligar e o bebê torna-se mais alerta. O tônus muscular nas pernas e nos braços também se aperfeiçoa. Faltam apenas 4 semanas para Zoe. Nesse estágio, a mulher costuma ter engordado em média 13 quilos. Com o parto tão próximo, ela já não poderá viajar de avião. O dia do parto é altamente imprevisível. Apenas 5% nascem no dia esperado. O bebê agora virou e está com a cabeça para baixo, a posição mais fácil para o parto. Os 9 meses de espera terminaram. O bebê de Zoe está para iniciar a jornada mais perigosa de sua vida. Uma viagem de 10 centímetros através do canal do nascimento, deixando para trás o calor e a segurança do útero para ingressar no mundo de seus semelhantes. Zoe não tem controle sobre a velocidade do parto. As fortes contrações uterinas estão empurrando o bebê para fora.
No início, ocorreram a cada 20 minutos. Agora, apenas poucos minutos a separam. Zoe pode ajudar empurrando com os músculos do estômago, mas isso não é essencial. Mulheres já deram à luz mesmo quando em coma. Enquanto o parto continua, a cabeça do bebê é forçada através do estreito canal do colo do útero, que mede geralmente menos de 2 centímetros. Mesmo nesse estágio, é possível relaxar no intervalo das contrações. Já está sentindo a contração? Isso. Vamos, faça força. Força. Vamos. Isso mesmo, vamos. Força, força, mais. Mais um pouco. Vamos. Força. Vamos, vamos. Isso mesmo. Vamos. 10 longos centímetros mais tarde, um rude despertar no mundo real para um pequeno menino. Até que os pulmões comecem a funcionar normalmente, o bebê pode sofrer uma falta de oxigênio, o que o faz parecer azul. Quando seu choro abre as vias respiratórias, as células vermelhas do sangue começam a dar ao bebê um sadio colorido rosado. Zoe encontra-se agora com a criança que habitou seu corpo nos últimos 9 meses. Normalmente, os meninos ficam um dia menos no útero que as meninas, mas nascem com alguns gramas a mais. Um recém-nascido mostra bastante potencial, mas pouca habilidade. Assim como dormir, ele pode chupar, engolir, salivar, chorar, cheirar, saborear e ouvir. Pode bocejar, soluçar, espirrar, tossir e se espreguiçar. Mas nos anos que virão, continuará dependente de seus pais. Uma semana após o parto, Zoe está aprendendo a conhecer e amar o novo ser humano que ela trouxe ao mundo. Para Valerie, essa emoção ainda está por vir. Seu bebê ainda aproveita as últimas semanas na mais luxuosa acomodação que jamais conhecerá. O corpo humano está quase completo ao nascer. Nossa aparência e grande parte de nossa personalidade já estão estabelecidas. Em 9 curtos meses, uma milagrosa transformação aconteceu no útero, a partir de uma simples célula, para um novo e único ser humano. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Com uma simplicidade de tirar o fôlego, seus ritmos alimentam as complexidades da paixão humana. Ele baterá 2,5 bilhões de vezes durante uma vida, bombeando mais de 200 milhões de litros de sangue. Nenhum outro órgão é tão ligado ao espírito humano, pois sua própria existência é o pulso da vida. Explore os mistérios do coração humano, a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano.
Enciclopédia do Corpo Humano. A bomba humana. É preciso dois para dançar o tango. E é preciso dois para se apaixonar. Duas mentes em sintonia. Dois corações batendo como um só. Mas a verdadeira história do coração desmente sua imagem popular. Ele não abriga emoções. O coração é apenas uma bomba, direcionando o sangue para as extremidades mais afastadas do corpo através de um labirinto de vasos sanguíneos. O coração é especial entre nossos órgãos internos. Ele é o único que podemos sentir funcionando, principalmente quando dançamos, nos exercitamos ou fazemos amor. O som do coração é a afirmação da vida. É um sinal de que todas as partes do corpo estão sendo banhadas com sangue fresco e recebendo energia, saúde e vitalidade. O sangue é o rio da vida. Em sua jornada pelo corpo, o sangue distribui suprimentos essenciais a todas as células. É também o coletor de lixo, levando embora as sujeiras dos nossos músculos tão exigidos. O sangue carrega e descarrega seus suprimentos nos menores vasos, que tecem seu caminho entre as células do corpo. As entregas incluem alimentos, água e outras substâncias, mas a carga mais urgente é o oxigênio. Todas as células do corpo devem receber uma entrega contínua de oxigênio fresco. Para manter-se em pé, Miguel e Núbia precisam de um fluxo incessante de sangue, em quantidades generosas. Da cabeça aos pés, o corpo humano contém quase 7 litros desse fluido que dá a vida. O sangue viaja por um complexo sistema de vasos através de todos os músculos, tecidos e órgãos. Do começo ao fim, se esticados, eles atingiriam 161 mil quilômetros, comprimento suficiente para circular o mundo 4 vezes. O coração providencia um empurrão que mantém o sangue circulando. Em vasos maiores, o sangue literalmente corre a 1,5 km por hora. Quando alcança os vasos menores, os capilares, ele já está a 1 milésimo dessa velocidade. Essa lentidão dá ao sangue tempo suficiente para trocar materiais com os 60 bilhões de células do corpo. O coração pode aumentar ou diminuir a velocidade de toda a circulação. Um corpo relaxado não exige muito oxigênio. O coração bate devagar e o sangue demora 1 minuto completo para percorrer todo o caminho. Mas exercícios ou emoções fazem as células ficarem famintas por alimento e oxigênio. O coração bombeia mais rápido para mantê-las bem supridas. O sangue de Miguel está agora percorrendo todo o seu corpo em apenas 10 segundos. O fluxo de sangue para seus músculos em ação aumentou 20 vezes. Seu coração está bombeando 14 litros de sangue por minuto. As batidas do coração demoram para voltar ao ritmo normal, até mesmo para quem está em forma, como Miguel. Enquanto ele se recupera do esforço, seu corpo ainda necessita de suprimentos extras de sangue, em particular de oxigênio carregado por células especiais. O sangue é mais denso que a água, porque contém vários tipos de células. Os glóbulos vermelhos que carregam oxigênio dão ao sangue sua cor característica. Sem eles, o sangue tem um pálido tom amarelo.
Toda picada de alfinete de sangue contém 5 milhões de glóbulos vermelhos. Existem 2 bilhões e meio deles, cerca de 40 a mais que todos os outros tipos de células do corpo. O glóbulo vermelho contém muitos recipientes projetados especialmente para transportar oxigênio. Nesse modelo de hemoglobina feito no computador, as 4 minúsculas regiões amarelas são vitais. Elas agem como ímãs para o oxigênio. O resto dessa imensa molécula, uma reunião de 10 mil átomos, é somente um refúgio para esse espetáculo tão especial. Os pulmões contêm um denso emaranhado de vasos sanguíneos, envolvendo minúsculas bolsas cheias de ar. Aqui, a hemoglobina é carregada de oxigênio. 1/5 do sangue está sempre nos pulmões, executando este trabalho vital. Uma torrente de sangue flui através de milhões de capilares que se entrelaçam com o tecido dos pulmões. O oxigênio nas bolsas de ar atravessa facilmente as estreitas paredes divisórias até o sangue, para ser envolvido pelos glóbulos vermelhos. Quando as reservas de oxigênio estão baixas, o sangue tem uma tonalidade azul. Quando leva esse gás vital a bordo, exibe uma saudável coloração vermelha. Esta tomografia mostra um coração vivo em ação, bombeando sangue ritmicamente. Apesar da crença popular, o coração ocupa o meio do peito, mas as pulsações mais fortes ocorrem na parte inferior. E é por isso que sentimos nosso coração do lado esquerdo do peito. Em repouso, o coração bate 70 vezes por minuto. 100 mil batidas por dia, toda a vida. Cada batida bombeia cerca de 100 mililitros de sangue, a quantidade de vinho deixada nesta taça. As paredes do coração são feitas de um tipo extraordinário de célula muscular. Vistas pelo microscópio, as células individuais do coração estão sempre contraindo-se, cada uma no seu ritmo. Mas assim que 2 células do coração se tocam, elas começam a bater como uma só, coreografadas por diminutas correntes elétricas. Uma tomografia do sistema elétrico do coração mostra correntes passando através dos músculos. Elas são coordenadas por um maço de células do sistema nervoso conhecido como marca-passo. O marca-passo coordena as batidas do coração. Ele também fica atento a mensagens de outras partes do corpo, aumentando ou diminuindo o bombeamento de sangue conforme a necessidade. Os músculos demandam sangue quando estão ocupados, mas as emoções fortes também mexem com o coração. Amor e medo podem levar o coração a palpitar. Este ocupado órgão pode parecer ameaçadoramente complexo, mas tem um esquema simples. As válvulas dividem o coração em 4 câmaras ocas. Elas trabalham em pares para formar 2 bombas separadas. Uma bomba força o sangue esgotado de oxigênio para os pulmões, enquanto a outra envia sangue para todo o corpo. As paredes das câmaras ocas são feitas de puro músculo, que se comprime numa sequência regular. E as resistentes, porém flexíveis válvulas garantem que o sangue viaje somente num sentido.
As 4 válvulas do coração não se parecem, mas fazem o mesmo trabalho. Cada compressão do músculo do coração empurra o sangue em sentido único. Quando não há pressão, as válvulas se fecham para evitar o refluxo de sangue. Essas válvulas tão trabalhadoras transmitem os esforços do coração. Quando as 2 válvulas principais se fecham em rápida sucessão, elas produzem um som de batida dupla do coração. O palco está armado para a corrida de 1 minuto que o sangue realiza percorrendo todo o corpo. O ponto de partida é o lado esquerdo do coração, o mais forte dos pares de bombas. As câmaras superiores se enchem de sangue rico em oxigênio vindo dos pulmões. As pilastras flexíveis desta catedral biológica são feitas de músculo e fibra resistente. Elas ajudam a espremer a última gota de sangue a cada batida do coração. As paredes pulsantes empurram o sangue para fora através da válvula mitral. Ela recebeu este nome porque suas 2 abas supostamente parecem com um chapéu de bispo, uma mitra. As cordas que as mantêm no lugar são literalmente os cordões do coração. O sangue entra pela câmara inferior, o ventrículo esquerdo. Aqui ele é cercado pelo mais poderoso músculo do coração. Quando o ventrículo está cheio de sangue, as paredes musculares repentinamente se comprimem com mais força. A válvula do topo da câmara do lado direito fecha-se repentinamente. O sangue carregado de oxigênio e energia é forçado para fora do coração pela válvula da esquerda, com pressão suficiente para alcançar as partes mais distantes do corpo. Além da válvula, encontra-se a maior artéria do corpo, a aorta. Esse é o início da incrível jornada do sangue. Mais adiante estão as muitas artérias ramificando-se. A cada batida, o sangue percorre a aorta fazendo curvas muito fechadas, primeiro para cima e depois para baixo. No topo da curva, o sangue depara com 3 passagens laterais principais à sua escolha. As aberturas da esquerda e da direita são para as artérias dos braços. Este é o caminho para a cabeça. Ela contém um ocupado órgão que está sempre faminto por oxigênio fresco. Os vasos sanguíneos precisam fornecer ao cérebro mais de 800 mililitros de sangue a cada minuto. A quantidade contida nesta garrafa. O fluxo principal da aorta segue em frente, suprindo sangue para as partes medianas e inferiores do corpo. Esse sangue evita as passagens laterais para a cabeça e braços e segue pela curva no topo da aorta. Por este tubo que gradualmente se estreita, o sangue prossegue em sua longa jornada por trás do coração e entre os pulmões. Ele alcança outro cruzamento principal, onde um par de artérias amplas o leva aos rins. O sangue que usa esse desvio deve passar por milhões de filtros microscópicos que limpam as toxinas e removem o excesso de água. As impurezas serão expelidas na forma de urina através dos ureteres em amarelo, outra parte do sistema de encanamento do corpo. Mas as artérias são mais que meros dutos. Suas fortes paredes são feitas de camadas musculares. Esses músculos têm parte ativa no papel do controle da pressão sanguínea e no transporte aos locais que mais necessitam de sangue.
Como um rio correndo ao contrário, as artérias maiores ramificam-se em afluentes cada vez menores. Todas as artérias terminam em vasos capilares. Os capilares têm apenas 0,06 de milímetro. Seu comprimento total é menor que a espessura de um fio de cabelo humano. Os capilares são tão estreitos que, às vezes, os glóbulos vermelhos do sangue precisam se curvar para se espremer através deles. Este é o local em que o sangue descarrega seus suprimentos vitais de oxigênio e alimento e carrega os dejetos da célula. Desprovido de oxigênio e carregado de dióxido de carbono, o sangue necessita começar sua longa jornada de volta ao coração e pulmões. Os capilares escoam em veias menores, que se juntam para formar vasos maiores. As veias, muitas vezes, ficam próximas de uma artéria estreita, movendo-se em direção oposta. Os dois vasos carregam a mesma quantidade de sangue cada segundo. Mas as veias mais escuras devem ser mais largas. Nas artérias, o sangue viaja rápido, empurrado pelo forte batimento cardíaco. Mas ele perde pressão nos estreitos capilares e move-se mais vagarosamente nas veias. Então, esses vasos precisam ser mais largos para manter o mesmo fluxo. As paredes das veias não possuem músculos, mas podem interceptar a energia de seus arredores. Músculos estriados ativos espremem o sangue sozinhos. Quando nossos ancestrais ficaram de pé, a distância dos pés ao coração aumentou 50%. O sangue que retorna deve viajar 1,40 m contra a gravidade. Quando as veias principais alcançam o meio do corpo, elas não são mais cercadas por músculos atarefados. Mas a ajuda agora vem dos músculos que usamos para respirar. Correndo para cima logo abaixo dos pulmões, a principal veia do corpo é espremida toda vez que respiramos. O peito dilatado também diminui a pressão no topo dessa veia, sugando o sangue para cima em direção ao coração. 40 segundos após deixar o coração, o sangue está de volta. Agora é a vez da outra bomba. A câmara de cima coleta o sangue azulado das duas grandes veias que vêm do corpo e da cabeça e o sangue da própria rede de pequenas veias do coração. Em uma só batida, o sangue é acelerado através de uma válvula da câmara inferior. Esta válvula contém 3 bordas, mas para evitar que ela vire do avesso, ela pode contar com o esforço das cordas do coração. A câmara inferior, o ventrículo direito, é a mais fraca das duas bombas do coração. Seus músculos precisam impelir sangue numa jornada mais curta e mais fácil. Somente até os pulmões. O sangue corre para o último estágio do circuito de 1 minuto. Passa pelos pulmões e volta à linha de partida do ventrículo esquerdo. No caminho, ele expele o dióxido de carbono e carrega o oxigênio fresco, o fornecedor de vida. Com esse novo suprimento de oxigênio, os músculos são revigorados e estão prontos para começar novamente. O coração supera de longe qualquer bomba que os seres humanos tenham projetado. Ele se autorregula, se regenera, é autossuficiente em energia e é igualmente poderoso como um símbolo. Há várias eras, as pessoas consideram o coração como a parte central do ser humano. Ele é o símbolo universal da coragem, amizade e do amor.
1 milhão de Romeus estão fazendo a corte. Estão correndo atrás de um óvulo humano. Pode ser o começo de uma nova vida. Explore a ciência do sexo a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Sexo. O amor pode até fazer o mundo girar, mas Damien e Ruth têm mais do que estrelas em seus olhos. Eles têm a esperança de começar uma família. Estes jovens estão respondendo a um profundo impulso biológico, projetado para garantir a sobrevivência da raça humana. Nós, humanos, precisamos esperar a adolescência para que nossos corpos estejam preparados para reproduzir nossa espécie. Comparados a outros animais, nosso desenvolvimento é mais demorado. Essa não é a única diferença. Uma mulher tem seios, mesmo quando não está amamentando seu bebê. E nós desfrutamos do sexo o ano todo, não apenas em ocasiões especiais como o período da ovulação. Ele cria um vínculo que mantém os casais unidos. Sexo é para proporcionar prazer, mas é também para a procriação. Todos os chocolates e flores do mundo têm um objetivo só, básico: misturar as características de duas pessoas e fazer outra. Todos nós carregamos as sementes de uma nova geração. O espermatozoide do homem é uma das menores células, contudo sua cabeça contém o germe de um novo indivíduo. Sua cauda impulsiona o espermatozoide em direção ao seu maior alvo, o óvulo. O óvulo contém milhares de nutrientes e substâncias químicas de que precisará para dividir-se e crescer. É a maior célula do corpo humano, mas ainda menor que a ponta de uma agulha. Apesar de todas as suas diferenças, o óvulo e o espermatozoide levam a mesma carga essencial: genes, a planta do corpo humano. O propósito do sexo é embaralhar esses genes e combiná-los de uma nova maneira. A cor da pele, dos cabelos e olhos, nossa saúde e temperamento, tudo é controlado pelos genes que herdamos de nossos pais. Cada criança recém-nascida é única. Através do constante embaralhamento do pacote genético, a evolução assegura que a espécie humana continue mudando. A concepção é um jogo de sorte. Se você estiver tentando ter um bebê como Damien e Ruth, a cada mês sua chance de sucesso é de 1 em 4. Não obstante, nossos corpos e os episódios que levam ao sexo foram totalmente projetados para unir o óvulo e o espermatozoide. Nós começamos a produzir hormônios na puberdade. O estrogênio e a testosterona controlam o desenvolvimento dos seios, pelos do corpo e glândulas sexuais. Esses mensageiros químicos mudam nossos corpos e nossa perspectiva mental. Os meninos começam a procurar as meninas e as moças começam a gostar da companhia de rapazes. Os hormônios não só preparam nossos corpos para a reprodução, mas também ajudam a nos apaixonarmos. Primeiro passo: rapaz conhece garota. Mas o que faz uma pessoa parecer atraente? Segundo o ditado, a beleza está nos olhos de quem a vê. Mas a ciência diz o oposto. Todos compartilhamos a mesma visão do que torna um rosto atraente.
É uma questão de média ponderada. Os cientistas escanearam uma galeria de rostos comuns e os inseriram no computador. O computador compilou um tipo. Se for possível escolher, este é o tipo de rosto masculino que as pessoas acham mais atraente. E este é o tipo de rosto feminino que encorajará milhares de candidatos. Talvez seja a maneira da evolução capinar os genes selvagens. Mas antes que a máquina da reprodução possa começar a agir, um sutil jogo fisiológico tem que ser executado. Rostos e expressões podem ser mais importantes do que palavras. Mas no jogo da união, outros sentidos têm um papel essencial. Amor e desejo têm sua linguagem biológica própria. O toque, o cheiro, a visão e o som, todos produzem mudanças em nosso corpo destinadas a um só propósito: facilitar o encontro do espermatozoide com o óvulo. Uma vez ao mês, a glândula pituitária, localizada sob o cérebro, esguicha um hormônio que avança em direção aos órgãos reprodutivos da mulher. Perto do útero, um pouco maior do que uma pera, está o alvo do hormônio, um ovário. Em primeiro plano está uma trompa de falópio. Tudo está pronto para a criação de um novo indivíduo. O ovário contém centenas de milhares de óvulos. Eles ficam adormecidos até que o sinal hormonal mensal dê a deixa para um deles. O óvulo pode ter esperado 40 anos para debutar, desde que a própria mulher ainda estava no útero de sua mãe. Enquanto o óvulo está seguro dentro da mulher, a fábrica de espermatozoides está no mundo exterior. É um lugar perigoso, mas os testículos precisam ficar frios. Os espermatozoides só se formarão se estiverem alguns graus abaixo da temperatura do corpo. Dentro dos testículos há centenas de metros de tubos, a área de procriação dos espermatozoides. As grandes caudas dos espermatozoides deste grupo revelam que são espermatozoides maduros aguardando a entrega. Forrando as paredes estão as células germinativas que se transformarão em espermatozoides. O processo todo leva cerca de 10 semanas. Os espermatozoides são produzidos a uma taxa de 1000 por segundo. Diariamente são produzidos até 100 milhões de espermatozoides. Os espermatozoides são máquinas de entrega de genes altamente eficazes. O pacote energético encontra-se na parte posterior da cabeça, produzindo enormes quantidades de energia. E sua cauda em forma de chicote o impulsiona a grande velocidade. Sua cabeça em forma de torpedo possui substâncias químicas que levará para dentro do óvulo. Dentro está uma densa massa de DNA. Desenrolando o DNA em sua dupla hélice, encontramos o código genético, a planta de cada novo indivíduo. Com milhares de espermatozoides esperando dentro dos testículos e o óvulo prestes a ser liberado, o palco é preparado todos os meses para o encontro dos dois. Nossos corpos respondem ao ato de fazer amor com mudanças, que tornam possível aos espermatozoides introduzirem-se na mulher e encontrarem o óvulo. As áreas vermelhas e brancas na imagem térmica mostram onde o fluxo sanguíneo aumentado está produzindo calor, apenas uma das respostas do corpo ao estímulo. Mudanças internas incluem inchaço dos tecidos e lubrificação. A pele é o órgão mais importante na excitação sexual. Nossos 2 metros quadrados de pele contêm 5 milhões de células táteis. Elas enviam sinais sensoriais ao cérebro à velocidade de um relâmpago. Espalhadas sobre toda a superfície estão as áreas de sensibilidade especial. Essas zonas erógenas incluem os lábios, os seios e os órgãos genitais. O fluxo sanguíneo aumenta e o coração bate mais rápido à medida que respiramos mais fundo para inalar mais oxigênio.
O sangue normalmente desvia do pênis, mas agora seus vasos se dilatam. Os tecidos esponjosos enchem-se de sangue, produzindo uma ereção. Os espermatozoides, até o momento impossibilitados de se moverem, de repente adquirem a habilidade de nadar. Se eles fossem tão grandes quanto os humanos, bateriam o recorde mundial dos 100 metros nado livre. Estão agora sendo impulsionados para dentro do corpo masculino para serem fortificados pelas secreções especiais da glândula prostática. Na ejaculação, eles correm uma pequena maratona, o equivalente a um homem nadar 14,5 km. Uma torrente de 700 milhões de espermatozoides é esguichada contra o colo uterino da mulher. Este é o início da grande corrida de espermatozoides, um trajeto repleto de obstáculos mortíferos. Dentro da mulher, os espermatozoides estão agora em território estranho. Esta é a visão de um espermatozoide do interior da vagina. Ela é cheia de fendas e gretas microscópicas que capturam os espermatozoides. Esta é a entrada para o colo do útero. O espermatozoide precisa deslocar-se através dessas células epiteliais acidentadas. Muitos espermatozoides ficam presos nessas fendas. Outros abrigam-se e ficam escondidos aqui, realizando outras partidas como bombardeiros nas horas seguintes. A vagina contém ácidos que a protegem contra os germes. Bactérias não florescerão aqui, tampouco os espermatozoides. 100 milhões são mortos imediatamente. A maior parte dos espermatozoides morre na vagina. A sobrevivência deste espermatozoide depende de sua força e de quão poderosamente pode nadar. A ejaculação o deixou aqui. Agora é por conta dele. No ovário, um folículo está amadurecendo, criando uma saliência na superfície, na parte inferior esquerda. A onda mensal de hormônios faz o folículo romper, liberando um óvulo. O orgasmo da mulher pode até iniciar o processo. A cada 4 semanas, estas fímbrias no final das trompas de Falópio ativam-se através dos hormônios e começam a procura pelo óvulo. Elas capturam o óvulo para que ele não se perca no abdômen. Em segurança na trompa de Falópio, o óvulo tem até 48 horas para encontrar um espermatozoide. Apenas neste dia em especial, ou 2 a cada mês, uma mulher pode ficar grávida. As paredes musculares da trompa impulsionam o óvulo para diante. Ao contrário do esperma, que impulsiona a si próprio, o óvulo não pode mover-se por si só. As trompas de Falópio são forradas de pelos microscópicos chamados cílios, que varrem o óvulo para frente. As paredes da trompa também fornecem nutrientes na lenta jornada até o útero. Para os espermatozoides sobreviventes, o próximo obstáculo é o colo, uma estreita entrada para o útero. Eles podem encontrá-la bloqueada por um tampão de muco. Esta pegajosa barreira protege a mulher, prevenindo a invasão de bactérias nocivas em seu vulnerável útero. Os micróbios não conseguem penetrar sua fina estrutura. Tampouco estas hostes de espermatozoides. Sob o microscópio, o muco parece um tecido fino e impregnável. Mas durante 2 dias a cada mês, a estrutura altera-se numa malha mais ampla com orifícios, através dos quais os espermatozoides mais energéticos podem passar. Os espermatozoides mais fortes agora podem forçar sua entrada. O muco remove qualquer bactéria que eles possam carregar. Nessa época do mês, o muco também fornece um reservatório seguro para os espermatozoides. Eles podem sobreviver aqui por 48 horas.
Esta piscina pode ampliar as chances de sucesso caso a mulher ainda não tenha ovulado. A excitação da mulher também ajuda os espermatozoides. Conforme ela atinge o clímax, a pressão em seu útero cai, sugando os espermatozoides através do colo do útero e levando-os em direção à fertilização. E há uma boa razão para esta urgência. O óvulo pode ter apenas mais algumas horas de vida. Dentro do útero, os sobreviventes formam um grupo para ajudar uns aos outros na escalada contra a gravidade. O ambiente letal da vagina foi deixado para trás e os espermatozoides encontram-se agora num terreno mais amigável. As paredes do útero estão segregando nutrientes, preparando-se para receber um óvulo fertilizado. Isso também ajuda os espermatozoides. Enquanto eles fazem uma pausa no revestimento uterino, estão sendo munidos de poderosas enzimas para penetrar a camada exterior do óvulo. Agora eles alcançaram a barreira final, a entrada para as trompas de Falópio. Menos de 1% chegam tão longe. Eles estão diante de uma escolha. Em qual trompa entrar? Apenas uma tem o óvulo e metade dos espermatozoides erram o caminho. Os espermatozoides que fazem a escolha correta podem ter tido sorte, ou o óvulo pode ter enviado um sinal para orientá-los em seu caminho. As paredes pulsantes do corpo da mulher ajudam os espermatozoides na etapa final. O óvulo e os espermatozoides estão a menos de 2,5 centímetros de distância e aproximando-se rápido. Apenas cerca de 100 espermatozoides conseguem alcançar o óvulo. Quando o alcançam, eles logo começam a trabalhar. Os espermatozoides tentam freneticamente abrir seu caminho através da capa externa. Eles empurram e batem no óvulo, mas apenas um espermatozoide terá sucesso. Nessa maratona, não há prêmios para os finalistas. O espermatozoide bem-sucedido prende-se à superfície do óvulo. Uma explosiva descarga de enzimas da sua cabeça penetra na capa. Essa onda de cores marca um momento. É um sinal químico deslizando através do óvulo. Com a velocidade de um raio, a capa do óvulo endurece para evitar a entrada de outros espermatozoides. Depois de poucas horas de fertilização, 2 grupos de genes estão visíveis no centro. Um de cada, óvulo e espermatozoide. Os 2 jogos de cromossomos unem-se e se combinam. Juntos, eles criam a planta completa para uma célula humana. As manchas azuis na parte inferior esquerda são os grupos de genes do espermatozoide. No canto oposto estão os do óvulo. Agora, os 2 grupos unem-se no centro. É o sinal para o óvulo começar a se dividir. Os cromossomos separam-se e o óvulo divide-se em 2 células. Após algumas horas, cada um se divide novamente em 4, depois em 8 e então em 16 células. São as primeiras poucas divisões dentre as milhões que ocorrerão antes que o bebê esteja pronto para nascer.
ainda é menor que a ponta de uma agulha. Ainda assim, é o começo de um novo ser humano. Mesmo agora, o prêmio pode escapulir. Só metade de todos os óvulos fertilizados conseguem implantar-se no útero. Os demais partem no próximo ciclo menstrual. Com sorte, no 7º dia, o embrião já está preso dentro do útero materno. Uma nova vida começa. A necessidade de reproduzir dá continuidade à espécie. Podemos não ser páreo para outros animais na área reprodutiva, mas sermos menos férteis pode ser uma vantagem. A atração entre um casal cria uma unidade familiar segura para criar a geração seguinte. O corpo humano evoluiu para dar continuidade à espécie e para nos dar prazer enquanto o fazemos. E o início de cada vida parece um pequeno milagre.